Tirania de Aço capítulo 100. Um discurso apaixonado. Quase 6 meses se passaram desde o aniversário de Adela, e Berengário há muito havia retornado para sua casa, onde continuou a supervisionar a construção de sua cidade, a transição de poder, a expansão de seus exércitos e, claro, o progresso da indústria. Agora era inverno, e Berengário estava no meio de seu Reichstag recém-construído, que funcionava como a câmara de sua Câmara dos Comuns. Sentados dentro da sala estavam muitos homens considerados inteligentes, capazes e carismáticos o suficiente para representar os interesses do povo comum de Kufstein. O jovem visconde estava fazendo um discurso poderoso na Câmara Baixa de seu poder legislativo sobre as conquistas de Kufstein desde que seu pai abdicou voluntariamente, deixando-lhe o controle de todo o território. Nos últimos meses, todos trabalhamos tremendamente para enriquecer ainda mais as terras em que chamamos de lar. Graças ao Departamento de Química, conseguimos refinar uma grande quantidade de TNT, que tem sido fundamental para expandir rapidamente as operações das muitas minas do Visconde, que alimentaram nossas indústrias em crescimento, trazendo-nos um grau significativo de autonomia e riqueza. Os ouvidos dos plebeus que agora eram funcionários eleitos do governo de transição de Kufstein ouviram intensamente o discurso apaixonado de Berengário, prestando atenção cuidadosamente a cada palavra dita como se estivesse sendo pronunciada pela voz de Deus. Os muros poderosos que garantirão o futuro da cidade de Kufstein foram totalmente erguidos. Construídos com blocos de concreto reforçados com aço, eles devem fornecer segurança e proteção para todos os cidadãos que habitam neles por muitos anos. Vários dos congressistas acenaram com a cabeça em aprovação. O investimento nas paredes foi considerado de extrema importância e foi a primeira entre muitas mudanças rápidas que ocorreram na região. No que diz respeito à defesa, reunimos 3 batalhões de infantaria inteiros, 2 batalhões de artilharia inteiros e 1 batalhão de cuiracia completo para atuar como o primeiro exército de campo de Kufstein. Fortes foram construídos entre as regiões habitadas do Visconde e são totalmente guarnecida, como está a cidade, acrescentando assim um grande grau de proteção às terras e seu povo. Ouso dizer que a cidade de Kufstein poderia ser sitiada por um exército de 100.000 homens, e ainda seríamos os vencedores. A Câmara dos Comuns estava muito familiarizada com o financiamento do exército e deu total apoio ao empreendimento. Embora o governo fosse originalmente uma mistura do Zela e da Grã-Bretanha da vida anterior de Berengário, a Constituição já foi reformulada 4 vezes a ponto de agora se assemelhar muito à Constituição do Império Alemão daquela linha do tempo. No entanto, as principais diferenças são no que diz respeito ao grau de autoridade em que o chefe de Estado detinha, que era significativamente maior do que o Kaiser da vida passada de Berengário, e as leis sucessórias que permaneceram eletivas, embora com mais proteções para garantir uma transição pacífica do poder de um visconde para outro, e evitar qualquer forma de corrupção dentro do eleitorado. Em essência, Berengário ainda tinha autoridade significativa como visconde e podia fazer praticamente o que quisesse, desde que fosse razoável. Na verdade, o parlamento agiu mais como um meio de aliviar as pesadas cargas de trabalho que Berengário teve de suportar do que como uma forma de limitar a autoridade de Berengário. Berengário continuou seu discurso fervoroso quando começou a fazer a transição do tema da defesa para o da habitação. Graças aos esforços contínuos de nossa equipe de construção, uma série de cortiços acessíveis e confortáveis foram erguidos para reduzir as terríveis condições em que as pessoas comuns tiveram que suportar como resultado do rápido aumento da população e da urbanização. Encanamento e saneamento. Reduzimos significativamente o risco de um surto de uma doença perigosa. Se cada um dos membros do parlamento tinha um olhar de orgulho em seus rostos, pois muitas de suas famílias estavam morando nesses maravilhosos complexos de apartamentos, que se espalharam e substituíram as favelas nas quais a cidade havia sido atormentada anteriormente. Continuaram a ouvir Berengário enquanto ele passava para o tópico da agricultura. Nossas iniciativas agrícolas provaram ser um sucesso retumbante, pois os servos foram libertados e os agricultores que optaram por permanecer nos campos receberam as ferramentas e o conhecimento necessários para cuidar de seus campos com uma quantidade mínima de trabalho, resultando em os maiores rendimentos possíveis. A colheita deste ano foi várias vezes maior do que qualquer outra na história de Kufstein. Como tal, armazenamos muitos grãos para sustentar nossa população nos próximos anos. O último tema em que Berengar havia abordado foi o campo da educação pública. Sob o Departamento de Educação,
As escolas começaram a ser construídas em todas as regiões habitadas, e vimos um rápido aumento nas taxas de alfabetização. Continuaremos trabalhando duro para fornecer o conhecimento e os recursos que os jovens e os idosos precisam para ter sucesso no caminho que escolherem na vida. Por isso, imploro a cada um de vocês que dê o melhor de si no próximo ano, pois muitas dessas diretrizes ainda estão incompletas e precisarão de sua ajuda. Peço isso a todos para que possamos voltar a esta terra que chamamos de lar em uma terra na qual todos podemos nos orgulhar. Com suas declarações finais, toda a multidão do parlamento se levantou e explodiu em aplausos e vivas. Nenhum único homem permaneceu sentado, pois isso seria um sinal de desrespeito ao homem que ajudou a transformar Kufstein no que é hoje. Enquanto Berengário se deleitava na glória de suas realizações, bem ao norte, na capital do Reino da Alemanha, finalmente chegara a hora. O velho monarca jazia sem vida em seu leito de morte. Seu reinado havia chegado ao fim. Com sua morte, a estabilidade e a paz que ele trouxe para o Reino da Alemanha e os muitos reinos fraturados que o compunha chegariam a um fim brutal. Quando os pretendentes que tentaram reivindicar o trono tomassem conhecimento dessa informação, o mundo alemão estaria envolvido no fogo da guerra. Nenhuma região estava segura agora que o rei estava morto, nem mesmo Kufstein. Tirania de Aço capítulo 101 Vitória no Oriente Lambert atualmente empunhava sua espada longa com uma grande demonstração de habilidade. Ele estava atualmente travado em combate contra um cavaleiro pesado moscovita nas muralhas de uma grande fortaleza de pedra. Lambert há muito havia conquistado seu caminho para a ordem teutônica e, devido ao favoritismo que o grão-mestre lhe mostrou, ele rapidamente subiu na hierarquia. No momento, ele estava liderando um exército de homens para romper os muros da fortaleza Rus, que foi colocado em seu caminho para Moscou. Nos últimos 6 meses, a ordem teutônica havia jogado tudo contra os moscovitas e não estava longe de tomar Moscou. Justo quando Lambert pensou que tinha levado a melhor sobre seu oponente, o homem cortou seu pesado sabre de cavalaria no grande bacinete de Lambert. Infelizmente para os moscovitas, Lambert foi coberto da cabeça aos pés com chapa de aço e ficou completamente desanimado com o ataque. Em vez disso, ele conseguiu pegar o moscovita desprevenido e, ao mudar seu aperto para a lâmina, Lambert conseguiu acertar um golpe mortal no capacete de seu oponente de forma eficaz. Depois que o punho de sua espada se conectou com o capacete de ferro do moscovita, o homem caiu no chão, onde Lambert poderia ficar em cima dele e enfiar sua lâmina através do véu de malha de ferro do moscovita, perfurando a garganta do homem e enviando-o para a vida após a morte. Depois de matar o homem, Lambert olhou em volta para ver que seus homens haviam limpado a posição inimiga. Neste ponto, a única área que restava com soldados inimigos seria a fortaleza. Uma vez que eles tivessem forçado a entrada na área e eliminado quaisquer sobreviventes, a fortaleza cairia nas mãos do Estado teutônico. Como tal, Lambert correu para a frente da briga e ordenou que suas tropas avançassem. Tome a fortaleza. Liderando o caminho com uma espada na mão, Lambert avançou em direção aos portões da fortaleza, que estavam trancados por dentro. Não demorou muito para que o ariete chegasse, onde Lambert e suas forças derrubaram a porta revelando um grupo de elites fortemente blindadas, vestidas da cabeça aos pés com a distinta cota de malha russa e armadura de placas. Uma vez que a porta da fortaleza foi derrubada, uma confusão frenética irrompeu enquanto cavaleiros teutônicos e elites moscovitas lutavam para determinar quem seria o vencedor. Apesar de resistir até o último homem, os moscovitas logo se viram massacrados como porcos comuns, deixando a fortaleza sitiada nas mãos da ordem teutônica. Dias se passaram enquanto Lambert e seus homens limpavam a fortaleza dos sinais de batalha e reforçavam suas defesas. Lambert e seu exército de 2.500 homens foram deixados para defender a região. No entanto, em pouco tempo, os defensores da fortaleza recentemente capturada notaram a visão de bandeiras aliadas voando ao vento. O distinto campo branco brazonado com uma cruz preta podia ser visto em números extraordinários carregados pelos muitos homens vestidos de ferro abaixo deles. O grão-mestre e seu exército finalmente chegaram. Depois de ver que a batalha já havia terminado, o grão-mestre ficou impressionado com as habilidades de Lambert. Ele era realmente um excelente comandante, e o homem mais velho se deu um tapinha nas costas por reconhecer tal talento. O grão-mestre rapidamente atravessou os portões da fortaleza, onde desceu do cavalo e cumprimentou Lambert.
Irmão Lambert, vejo que você capturou com sucesso esta fortaleza apesar de estar em grande desvantagem numérica. Lambert sorriu com os elogios do velho, que o ajudou muito durante seu tempo com a Ordem Teutônica. No entanto, ele rapidamente percebeu a carta que estava nas mãos do homem e perguntou sobre ela. O que é aquilo? O grão-mestre entregou a carta a Lambert e resumiu brevemente seu conteúdo enquanto o menino a lia. O rei da Alemanha está morto, e com sua morte abre uma oportunidade para se livrar da heresia de Berengário. Enquanto os senhores do reino alemão lutam entre si pelo trono, que nada mais é do que um título honorário, o Papa ordenou que eu envie uma força para limpar a bagunça de seu irmão. Considerando que em breve estaremos encerrando esta guerra, decidi enviar 10.000 homens com você sob a ordem de matar seu irmão herege. Depois de ouvir essas palavras, os olhos de Lambert brilharam de emoção, e um sorriso malicioso se formou em seu rosto. Fazia quase 8 meses desde que ele havia sido exilado, e ele passou a maior parte desse tempo aprimorando suas habilidades em combate. Ele nunca perdoou sua família pelo que fizeram, especialmente Berengário e Linde. Ele nunca esqueceria a humilhação que sofreu nas mãos deles. Como tal, ele estava mais do que ansioso para aceitar a missão. Assim, ele se ajoelhou diante do grão-mestre e falou com uma fachada cavalheiresca. Seria uma honra. Embora o grão-mestre soubesse que esta questão era profundamente pessoal para o menino, ele não se importou. No mínimo, Lambert agiu piedosamente e, no final, isso era tudo o que realmente importava. Como tal, ele fez sinal para que Lambert se levantasse enquanto o grão-mestre conduzia as tropas nas quais Lambert estaria comandando. Não apenas os 2.500 homens que já estavam sob seu comando estavam entre suas fileiras, mas ele recebeu um grande número de veteranos para levar consigo. Levaria vários meses para um exército marchar das fronteiras de Moscou até Kufstein. Durante este tempo, Lambert estava ansioso para decretar sua vingança contra seu irmão como ele havia planejado por tanto tempo. Afinal, se o Papa o apoiou em seus esforços para acabar com o reinado de seu irmão, então claramente Deus deve estar do seu lado, ou assim ele pensava. Infelizmente para ele, Berengar estava expandindo rapidamente seus exércitos nos últimos 6 meses. Embora ele pudesse estar em menor número quando a Ordem Teutônica finalmente chegasse com sua primeira invasão, ele certamente não seria desarmado. Assim, exército marchou de volta à pátria com a intenção de matar um herege e massacrar o povo de suas terras. A partir daí, eles se espalhariam pelos estados beligerantes da Alemanha e devastariam tanto os hereges quanto pudessem, como a vontade divina de Cristo. Tirania de Aço capítulo 102 Planos para o futuro. Depois de se dirigir ao Reichstag, Berengar voltou ao seu castelo, onde viveu por enquanto seu palácio estava sendo construído. Ele pensou profundamente sobre a composição de seu governo de transição. Verdade seja dita, a atual Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes não eram exatamente grandes em números, nem foram votadas para chegar ao poder. Em vez disso, Berengar colocou aqueles que provaram ser competentes e compreensivos com suas reformas na posição de agir por como uma forma de governança durante esse período de transição. Ao mesmo tempo, ele passaria os próximos anos educando a população o suficiente para permitir um voto adequado. A Câmara dos Comuns estava cheia de plebeus que já tinham uma compreensão básica de leitura, escrita e ofícios. Durante a última parte do período medieval em que Berengário se afeiçoou atualmente, as vilas e cidades tinham plebeus que não eram meros servos e que trabalhavam em negócios dentro da comunidade local, e eram essas pessoas parcialmente educadas, bem como Luigi, que eram nomeados para trabalhar em seu parlamento rudimentar. Na realidade, a Câmara dos Comuns era composta por uma dúzia ou 2 pessoas cuja responsabilidade atual era tirar parte do trabalho dos ombros de Berengário e atuar como uma face pública da representação política. Quanto à Câmara dos Lordes, os homens dentro dela eram muito mais instruídos e responsáveis pela esmagadora maioria do trabalho, pelo menos por enquanto. Eles eram principalmente compostos pela geração mais jovem da nobreza que se mostrou mais amigável com as ideias revolucionárias de Berengário. Tecnicamente, essas ações eram legais sob a chamada Constituição de Berengário, pois ele dava ao chefe de Estado o poder de nomear diretamente pessoas para cargos de poder, incluindo o parlamento, bem como removê-los, ou mesmo dissolver diretamente o parlamento como um todo, onde ele poderia então nomear quem ele desejasse para o cargo, ou convocar uma reeleição. Depois de retornar ao castelo, ele rapidamente se viu abraçando Linde e o menino recém-nascido que estava em seus braços.
Linde havia dado à luz recentemente um filho chamado Hans, que Berengar havia reconhecido oficialmente como seu. No entanto, ele não havia legitimado totalmente a criança, pois isso provocaria Otto a dissolver o noivado que ele tinha com Adela, o que ele não podia fazer. Claro, isso foi um grande escândalo por si só, e Otto quase rompeu o noivado de qualquer maneira. Foi apenas graças a Adela e sua insistência em se casar com Berengário que ela permaneceu no lugar. Depois de abraçar seu amante e seu filho, Berengar beijou Linde nos lábios e fez-lhe a pergunta em sua mente: "Como está meu bebê?" Linde lançou-lhe um olhar malicioso enquanto arrulhava a criança adormecida antes de responder a pergunta de Berengário. "Você quer dizer a criança ou eu?" Berengar sorriu. Ao responder ao seu amante: "Isso quero dizer ambos." Linde sorriu gentilmente enquanto segurava seu filho antes de entregá-lo ao pai. "Estamos bem. Hans é um menino extraordinariamente saudável, ou assim diz Euaúde." Berengário sorriu com a notícia. A última coisa que ele queria era que seu filho primogênito sofresse do mesmo grau de fragilidade e doença que ele havia sofrido em sua juventude. Enquanto isso, ele pensou consigo mesmo na parte de trás de sua cabeça. "Mãe, pai, você finalmente tem um neto. É uma pena que você não poderá conhecê-lo." Obviamente, ele estava se referindo a seus pais de sua vida anterior, que ele havia deixado para trás sem absolutamente nenhum neto para falar. Até hoje, ele lamentou profundamente como seu destino aconteceu em sua vida passada, mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Se ele não tivesse morrido no Afeganistão e transmigrado para este mundo alternativo, ele nunca teria conhecido Linde ou Adela, nem seria capaz de alcançar as grandes coisas que já havia realizado neste mundo. Para Berengário, este foi apenas o começo de seu legado. Depois de segurar um pouco o filho, ele devolveu o menino para a mãe, que tinha uma expressão preocupada no rosto. Não tinha nada a ver com a criança, e Berengário percebeu isso imediatamente. Depois de colocar o bebê no berço, Linde começou a falar sobre as notícias recentes que recebera. "O rei está morto." Berengário não se surpreendeu com esta notícia e ficou muito feliz com isso. Isso significava que seus planos de conquista poderiam começar em breve. É claro que o primeiro objetivo de sua lista era tomar Innsbruck e declarar-se conde do Tirol. Como tal, sua primeira pergunta foi em relação à família de Linde. Quando seu pai atacará a Viena? Linde não teve a menor culpa ao revelar os planos do pai ao amante como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele marchará sobre Viena em uma semana. Deve levar pelo menos 15 dias para que seu exército chegue à capital. A essa altura, o duque já começou a mover suas forças para Baviera, onde lutará com os Wittelsbach pelo título de rei. Berengário assentiu com uma expressão severa no rosto antes de responder à informação. "Então eu vou marchar sobre Innsbruck em um mês. Deve ser tempo mais do que suficiente para o conde começar seu cerco." Linde envolveu Berengar com os braços e beijou apaixonadamente enquanto conspirava com seu mestre contra seu pai e sua família. Se devo me dirigir a você como conde Berengar?" Berengário riu da resposta da jovem tentadora antes de lhe dar um tapinha no nariz. Ela mal podia esperar para ter outro filho. Infelizmente para ela, Berengário insistiu em esperar pelo menos 6 semanas depois de ter seu filho antes que eles pudessem se envolver em sua habitual diversão noturna. Vendo que Linde ainda não tinha tido seu período de descanso adequado, Berengar soltou-se facilmente das suas mãos. Para evitar complicações após o parto, era melhor esperar um pouco antes de realizar tal atividade. Como Berengário queria que suas duas mulheres vivessem o máximo possível, optou por se abster por enquanto. Assim, ele brincou um pouco com a Linde ao responder à tentação dela. "Ainda não, eu me recuso a usar tal título até que eu o ganhe por direito de conquista." É claro que, recusando-a, Linde começou a fazer beicinho. Embora Berengário tivesse explicado seu raciocínio para fazê-lo, ela ainda se sentia sozinha sem fazer amor com o homem que desejava. No entanto, foi apenas por um curto período de tempo, e assim o casal se preparou para dormir. Amanhã era um dia em que Berengário passaria a maior parte com suas tropas, preparando-as para o combate. Suas forças haviam crescido substancialmente nos últimos 6 meses, e ele estava confiante em reivindicar o condado de Tirol para se acabar com quaisquer rebeliões que naturalmente ocorreriam dos lordes que juraram fidelidade ao conde Lothar. Quando chegasse a hora do conde Lothar chamar os estandartes para a guerra, Berengário lhe forneceria uma força de mercenários e um presente de ouro para se desculpar por sua ausência. Embora certamente enfurecesse o homem, sem dúvida seria aceito. Assim,
deixando Berengário e seus exércitos superiores com a capacidade de marchar sobre Innsbruck. Embora ele não soubesse que um exército de cavaleiros teutônicos estava marchando em direção às suas terras, isso não impediria que seus planos se concretizassem. Mesmo que estivesse ciente de seu avanço, ele ainda se comportaria da mesma maneira. Afinal, com o poder de suas armas, ele poderia controlar o Tirol antes mesmo que eles chegassem. Era o alvorecer de uma nova era, uma era alemã, em que Berengário se coroaria imperador. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza